convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. No livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 1. Eu queria ler uma passagem que se encontra a partir do verso 26. Lucas 1, verso 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aqui na frente a leitura, ou na sua Bíblia aí, não? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai Celestial, te agradecemos por este texto que nós lemos, que nos relata aquele momento em que o Senhor anunciava aquela jovem menina os teus propósitos, Senhor, na sua vida. Mas não só na sua vida, os teus propósitos para cada um de nós, quando anunciava a Jesus Cristo a sua vinda a este mundo. Senhor, dá-nos nesta noite que nos acheguemos, Senhor, mais perto deste momento, pela fé, daquela noite em que o Senhor fazia cumprir a tua palavra na vida daquela jovem. Meu Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, ele nos conduza, Senhor, nesta meditação da tua palavra. Ele nos fale, ele nos edifique, ele nos fortaleça a fé. Em nome de Cristo nós oramos e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Pode sentar. Bem, irmãos, hoje o mundo cristão comemora este acontecimento, né? A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, ou a encarnação do Verbo, como João vai dizer. A vinda de Jesus a este mundo. Compartilhava esses dias, lá em casa, a nossa reunião de célula também, meu tempo de criança, e não vai tanto tempo assim, que a minha experiência, né?
olhava o Natal, naquela noite de Natal, vendo as festas, os anúncios da televisão falando de Natal, Papai Noel, e presente para cá, corre para lá, as pessoas correndo, preparando a ceia, preparando comes e bebes, comprando presentes, os comércios cheios, as ruas abarrotadas de gente, porque era o Natal. E eu ficava olhando aquilo, e como ainda criança, eu dizia, meu Deus do céu, isso não é Natal. Isso não tem nada a ver com o Natal. E eu dizia, Natal para mim, esse Natal, era um dia triste, porque a gente percebia quão distante estava do verdadeiro significado do Natal. O que é o Natal, né? Por que Jesus veio? O mundo comemora um Natal muito distante do verdadeiro Natal. E o risco que nós também corremos, muitas vezes, é nos distanciarmos também do seu significado e perdermos o fio da meada, né, como dizem, e também nos conformarmos com o Natal sem Jesus. Não há Natal sem Jesus. Jesus é o personagem central do Natal. Sem ele não há Natal. Pode ter festas, pode ter troca de presente, pode ter muitos movimentos, mas Jesus é a razão do Natal. É a essência do Natal. Amém? Amém? Sim. Bem, aqui nós temos um relato do momento em que o anjo Gabriel, se aproxima de uma jovem. Os historiadores apontam aí 14, 15 anos, 16 anos para esta jovem, que estava prometida em casamento a um, possivelmente também jovem, rapaz, de nome José. Os dois da linhagem de Davi, portanto, a linhagem real, mas ainda não eram casados. Estavam, hoje poderíamos dizer, eram noivos, né, já comprometidos um com o outro, prometidos um ao outro, mas não eram casados. E isso é o que traz aquela apreensão a Maria quando ela ouve o que vai acontecer com ela. O anjo lhe anuncia, né? No verso 9, o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Desculpa. Verso 27. Vou pegar o 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela ouve aquela saudação, fica apreensiva, o anjo anuncia que ela será mãe do Salvador, ela questiona como será isso. Mas o anjo disse, haverá uma ação de Deus sobre você, o Espírito Santo descerá sobre ti, e ele te envolverá, e ele gerará o Filho de Deus no seu ventre. O nascimento de Jesus não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Mas a grande pergunta que fica é por que Jesus veio a este mundo? E eu diria que esse texto nos aponta 3 respostas. Primeiro, ele veio cumprir as promessas que Deus havia feito. Diante daquela cena, daquele momento ali, o anjo afirma para Maria, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em outras palavras, o que o anjo está dizendo é o seguinte, olha, pode parecer algo impossível de acontecer,
mas Deus está cumprindo a sua promessa. Deus está cumprindo o que Ele prometeu. E se nós formos olhar as promessas de Deus com respeito àquele que estava sendo agora trazido ao mundo, nós vamos encontrar a primeira dessa promessa no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ali, no momento em que no momento em que Adão e Eva se distanciam de Deus e caem no pecado, há uma promessa que Deus faz ali, lá no Éden ainda, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15, está aqui na frente, eu vou ler aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali está a primeira promessa de que Deus tinha feito, que Deus fez, de que nasceria alguém da semente, da descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que levou o homem a pecar e rompeu o relacionamento do homem que havia com Deus. Jesus é esse que veio da descendência da mulher. Ele é o descendente da mulher que, prometido por Deus, esmagaria a cabeça da serpente. O fato dele ser descendente da mulher aponta para a sua humanidade. Ele traria a natureza humana. Jesus não surgiria, de repente, apareceria nesse mundo. Ele seria trazido a este mundo com a natureza humana, por isso ele nasce de uma mulher. E é interessante o fato de que ele não é gerado através de um homem, mas ele é gerado através da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porque ele não traz a semente do pecado, ele não traz a herança do pecado que o homem passa de si para os seus filhos. Jesus é aquele que veio cumprir a promessa que Deus fez lá no Gênesis. Mas, mais que isso, nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos ver diversas outras promessas ou profecias apontando para esse momento. Por exemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 nos fala que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7, 14, lá está dito: eis que a virgem conceberá. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, é Deus conosco, é Deus presente, é Deus entre os homens. Jesus é esse que cumpre essa profecia dita por Isaías 700 anos antes dele chegar a este mundo. Mateus 1,7 vai fazer uma relação direta no fato de Jesus nascer de Maria, uma virgem, a essa profecia dita por Isaías, capítulo 7, versículo 14. Também Isaías 9, versículo 7, nos diz que ele seria rei sobre a nação de Israel. Isaías 9, verso 7, ali é dito: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O texto que lemos nos fala que ele será rei sobre Israel, sobre a casa de Davi. Miqueias, capítulo 5, verso 9, nos diz que ele nasceria numa cidade chamada Belém. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel,
cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma profecia apontando para essa vinda de Jesus, de que ele nasceria na cidade de Belém. E Jesus cumpre essa profecia, porque é nesse tempo que sai um decreto de César Augusto para que houvesse o recenseamento de todo cidadão do Império Romano. José e Maria, que eram da descendência de Davi, deixaram Nazaré e foram para Belém, e lá Jesus nasce, cumprindo uma profecia de Miqueias, 500 anos antes dele vir. Oséias capítulo 1, verso 11, nos diz que ele moraria no Egito. E ali o texto de Oséias capítulo 11, verso 1, está uma promessa também, ou uma profecia também, apontando de que Jesus iria para o Egito, de lá ele seria chamado. Nós conhecemos a história. Quando os reis magos perguntam a Herodes onde teria nascido o rei dos judeus, Herodes fica perturbado e manda que eles vão e indague onde teria nascido esse rei e viesse a nos avisá-lo. Os reis magos, eles vão até Belém, encontram-se com Jesus e não retornam mais para Herodes. Herodes fica furioso e procuram matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E José e Maria são avisados para irem para o Egito, e lá eles permanecem até a morte de Herodes. Porque havia uma profecia dizendo que de lá Deus chamaria o seu filho. Do Egito, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O profeta Oséias está profetizando também cerca de 700 anos antes de Jesus vir. O próprio texto de Jeremias 31, verso 15, nos fala de que nesse tempo haveria um infanticídio. O que aconteceu de fato, quando Herodes descobre que ele foi enganado pelos magos e eles não vieram avisá-lo de onde teria nascido o rei. Jeremias 31, verso 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando os seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Mateus 2,18 vai relacionar esse momento àquele que aconteceu lá, quando Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para ver se consegue também matar o Messias, o rei. Jesus cumpre todas essas promessas quando ele vem, e tantas outras que poderíamos relacionar aqui. Há centenas de promessas que Jesus cumpre ao vir a este mundo, durante seu nascimento, durante o seu ministério, referindo-se ao seu sofrimento, à sua morte, à sua ressurreição. Alguém já disse que seria impossível alguém cumprir todas as promessas como Jesus cumpriu, se ele não fosse aquele que foi de fato prometido por essas promessas. Portanto, Jesus cumpre em si tudo aquilo que Deus falou, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jesus é esse cumprimento da palavra de Deus, é a garantia de que as Escrituras se cumprirão e que se cumprem. A palavra de Deus diz que Deus não é homem que minta, nem filho de homem que se arrependa. Números 23, 19. O que Deus falou, Ele vai cumprir. O que essa palavra, o que nela está escrito, há de se cumprir. Pode parecer o mais absurdo que seja, mas para Deus não há impossíveis. Ele cumprirá a sua palavra cabalmente. Você pode confiar no que está escrito nela, nas suas promessas, você pode confiar nas suas profecias, você pode confiar naquilo que ela te diz, que é a verdade, porque é a verdade.
É Deus que não mente. É Deus cuja palavra não volta atrás. E quando nós percebemos que Jesus é o cumprimento de inúmeras profecias que cumpriram na sua vinda, e esta mesma Bíblia afirma que ele vai voltar, é segurança para cada um de nós. E a certeza de que também essas profecias que apontam ainda para o que vai acontecer, elas se cumprirão. E elas estão se cumprindo, muitas delas. Jesus falou que haverá sinais à nossa volta de que apontariam para a proximidade do seu retorno, da sua segunda vinda. E a Bíblia, o Deus que falou que Jesus viria lá naqueles dias do seu nascimento e cujas promessas, cujas profecias se cumpriram, é o mesmo Deus que falou que Jesus vai voltar. É o mesmo Cristo que prometeu que ele vai voltar. E ele vai voltar, querido. Ele vai voltar. O Jesus que nasceu lá em Belém, ele vai voltar. O Jesus que nasceu ali, prometido a uma jovem virgem, ele vai voltar. A Bíblia que prometeu e que se cumpriu sobre a sua primeira vinda, também se cumprirá na sua segunda vinda. Jesus é o cumprimento das profecias, das promessas da palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus vinda a nós. Segundo lugar, Jesus é aquele que é o Salvador que veio para salvar. Isso pode até parecer uma frase desgastada, e de fato é para muitas pessoas, em que se perdeu completamente o seu significado, o seu sentido para muita gente. Quem é Jesus? Você pode perguntar para muitas pessoas, e elas vão dizer: Jesus é o Salvador. Mas isso não significa absolutamente nada para muita gente. Jesus é o Salvador do mundo. São as respostas que muitas pessoas poderiam dar. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer? Jesus é o Salvador. Foi essa palavra que o anjo falou para Maria naquele momento ali, quando ele se dirige àquela jovem, vai dizer no verso 31: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. É bem verdade que para nós o nome de uma pessoa possa significar muito pouco, mas dentro do contexto em que aquele momento acontece, o nome tinha muito significado. E Jesus, a ele é dado esse nome porque esse nome tem um significado. Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio salvar. Ele não veio fazer qualquer outra coisa senão salvar. A palavra, o nome Jesus, ele tem ali Jesus é a forma grega do nome hebraico Yeshua. E a palavra Yeshua no hebraico é aquele que salva. O Senhor é aquele que salva. O Senhor é Salvador, o Senhor é o ajudador, o Senhor é aquele que socorre. A pergunta é: salva de quê? Se ele veio salvar de alguma coisa que estava colocando o homem em perigo. Ele veio salvar de alguma coisa que estava colocando a humanidade em risco. Jesus veio salvar de quê? Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 21, ali no mesmo anúncio que o anjo faz para Maria de que ele seria chamado Jesus, faz também para José. Mateus 1, 21, ali agora falando para José, ele diz assim: ela
referindo-se a Maria, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Portanto, Jesus veio salvar os homens dos seus pecados. O pecado, a condição de pecador, é uma condição de altíssimo risco. É uma condição de alguém que se encontra em um risco iminente. Mas ele veio salvar o homem do seu pecado, da sua tragédia. O pecado é a morte eterna, é o que separou o homem de Deus, do seu Criador. Ele veio salvar. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 53, verso 6, de que todos nós, irmãos, todos nós, éramos como ovelhas desgarradas. E cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Ovelhas desgarradas, essa é a imagem que Isaías usa, Isaías 53, 6. Ovelhas desgarradas, ovelhas que se afastaram do pastor, ovelhas que se distanciaram, e porque se distanciaram, porque se desgarraram, se tornaram vítimas, estão à mercê da destruição daqueles que destroem as ovelhas. Mas Jesus veio salvar os perdidos. Jesus veio salvar os pecadores. Ele afirmou em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos em nossos pecados, estávamos perdidos em nossa condenação, estávamos perdidos na nossa escravidão do pecado, estávamos debaixo da culpa, mas ele veio nos salvar. Jesus veio nos salvar. Aleluia. Eu estava perdido, você estava perdido. E o meu destino era trágico. A minha morte era eterna. A minha destruição era inevitável. Eu caminhava para um abismo. Ao meu redor havia lobos vorazes para me destruir. E eu falo no seu sentido figurado, significando de uma morte eterna, em que o diabo, o adversário, a antiga serpente, conduziu ao homem ao pecado, ao distanciamento de Deus. E sentenciado por causa dos seus pecados, sobre ele pesava uma morte eterna, a condenação por causa dos seus pecados. E a Bíblia diz que todos nós nos tornamos culpados por causa dos nossos pecados. Réus de morte, debaixo de uma sentença eterna de morte. Mas graças a Deus, que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E Ele me encontrou. Aleluia. Ele já te encontrou. Você já foi encontrado por este que veio buscar e salvar o perdido. Jesus é o Salvador que veio salvar. Isso pode ter caído no comum para muita gente. Mas essa é a verdade mais absoluta, mais urgente, de que o homem precisa ouvir. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E quem não tem Jesus continua perdido em seus pecados e precisando de salvação. Yeshua é o Senhor que salva. Por isso lhe deram esse nome. Não foi por acaso. Porque Ele é aquele que veio salvar todo aquele que pecou. Se você é um pecador, você precisa de salvação. Você pode ser até uma pessoa boa, um bom chefe de família, uma boa dona de casa, um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres. Mas você é um pecador. Todos nós somos. Mas graças a Deus que Jesus veio a este mundo salvar os pecadores. Graças a Deus porque Ele olhou para mim e apesar de me ver como pecador, Ele me amou.
e me salvou. E me salvou. Eu não merecia, nenhum de nós merece, mas Ele me amou. Ele amou você, Ele amou você, Ele amou você. E porque Ele amou você, Ele perdoa você, Ele salva você dos seus pecados, dos nossos pecados. Ele é o Salvador, aleluia. E isso não pode cair no comum. Isso não pode ser uma palavra vazia de significado. Ele me salvou, eu estava perdido, mas Ele me salvou. Eu caminhava para o inferno, mas Ele me salvou. Eu estava condenado, mas Ele me salvou. Porque Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E ninguém mais poderia me salvar senão Ele. Ninguém mais poderia me salvar senão Ele. E Ele me salvou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas ele não termina aí o versículo. E graças a Deus que não, né? Mas ele diz, o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. O presente que Deus dá de graça ao homem é a vida eterna. A recompensa do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a vida é um dom, é um presente. O pecado trouxe como mérito a morte. Se Deus nos desse o que merecemos, Ele nos daria, e como deu a todo, a condenação, porque todos merecem ser condenados, porque todos se tornaram pecadores. Mas Ele também nos dá a salvação, mas essa salvação é um dom gratuito, não é mérito. Paulo vai dizer isso quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não é porque eu sou bom, porque eu mereço. Não vem de vós, não vem de nós, irmãos. Não é porque Deus olhou para você e disse, poxa, eu vou salvar o Antônio, porque ele é uma boa pessoa. Se Deus fosse nos dar o que merecemos, Ele nos daria o inferno, a condenação. Mas Ele olha para mim e diz, eu amo você. Então eu vou te dar algo que você não merece. Eu vou te dar a salvação em meu Filho Jesus. Ele enviou Jesus, o Salvador. Ele disse, eu vou enviar o meu Filho. E assim o fez, porque Ele é o Salvador. O seu nome será Jesus, porque Ele salvará os perdidos dos seus pecados. Amém. Esse é o nome de Jesus. Ele é o Salvador. Mas, irmãos, esse Jesus é tão maravilhoso, é tão grande, que um nome não seria suficiente para descrever essa pessoa indescritível. Como dissemos, hoje o nome, ele não se relaciona muito à pessoa, né? A gente dá um nome assim, meio que mais porque é bonito, porque é feio. Porque é feio não, porque é bonito. Mas o nome naquele tempo era dado para distinguir a pessoa, por causa do seu, enfim, porque tinha algum significado para aquela pessoa. E Jesus, ele é dado esse nome, mas a ele é dado inúmeros outros nomes, porque um nome só não era capaz de definir esse Jesus. E eu fiz uma relação, curiosamente, de alguns nomes que a Bíblia menciona a respeito de Jesus. Por exemplo, o Antigo Testamento nós vamos encontrar em Isaías 9, verso 6, alguns nomes que Jesus tem ali. Ele diz ali que o seu nome será maravilhoso, será também conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todos esses nomes apontam para o ser
deste homem, deste Jesus, apontam para o seu caráter, para a sua obra, para aquilo que ele representa. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Isaías 7,14. A ele é dado o nome de Deus conosco, porque o seu nome era Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 42:1 vai dizer que o seu nome é o meu escolhido. Isaías 49, verso 26. Ali é dado este nome a Jesus, o poderoso de Jacó. Isaías 53, verso 3, diz que ele é o homem de dores. Isaías 55, verso 4, ali Jesus é identificado como o governador dos povos. Zacarias 13, 7, ali ele é chamado de companheiro. Zacarias 14, 6, ali Jesus é identificado como o rei sobre toda a terra. Malaquias 4:2, Jesus é identificado como o sol da justiça. A relação é enorme de nomes que Jesus é atribuído a este Jesus lá no Antigo Testamento. Se nós formos para o Novo Testamento, a relação ainda é muito maior. Por exemplo, no Novo Testamento encontramos em Mateus 13:55, ali Jesus é chamado de o filho do carpinteiro. Também em Mateus 16:28, Jesus é chamado de o Filho do Homem. Marcos 6:3, Jesus é chamado de o Filho de Maria. Todos os nomes apontando para a sua humanidade. Mas também esse mesmo Jesus é chamado em Marcos 5:7 como o Filho do Deus Altíssimo. Marcos 14:61, Jesus é chamado de o Filho do Deus Bendito. Mateus 16:16, Jesus é chamado de o Filho do Deus Vivo. Mateus 3:17, ele é chamado de o Filho amado de Deus. João 3:16, Jesus é o Filho unigênito. João 1:18, Jesus é o Deus unigênito. João 1:29, Jesus é o Cordeiro de Deus. João 1:9, Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. O livro de Atos, Jesus é chamado de Atos 14:24, ele é o Senhor dos céus e da terra. Atos 10:42, Jesus é chamado de juiz de vivos e mortos. Atos 3:15, ele é o autor da vida. Nas cartas, de um modo geral, por exemplo, 1 Coríntios 15:45, Jesus é o último Adão. 1 Coríntios 1:24, Jesus é sabedoria de Deus. 1 Colossenses 1:18, Jesus é o cabeça do corpo da igreja. 1 Timóteo 1:1, Jesus é a esperança nossa. 1 Timóteo 1:14, Jesus é o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 1:15, ele é aquele que é bendito e único soberano. 1 Timóteo 1:15, ele também é descrito como sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 2 Timóteo 4:8, ele é o reto juiz. 1 de Pedro 5:4, Jesus é o supremo pastor. 1 de Pedro 2:25, ele é o pastor e bispo da vossa alma. 1 de João 2:1, ele é o advogado. Em Hebreus, capítulo 1, verso 3, Jesus é expressão exata do ser de Deus. Hebreus 2:10, Jesus é o autor da salvação. Hebreus 3:1, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1, Jesus é
Jesus, esse que eu acabei de mencionar, o apóstolo e sacerdote da nossa confissão, Hebreus 7, 22, ele é o fiador de superior aliança. Hebreus 12, 1, ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 24, ele é mediador da nova aliança. Quando vamos para o Apocalipse, capítulo 1, verso 5, Jesus é o soberano dos reis da terra. Apocalipse 5:12, Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 22:16, Jesus é a raiz e a geração de Davi. Também Apocalipse 22:16, Jesus é a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 19:11, Jesus é o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:16, Jesus é aquele que tem escrito em seu manto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Nas palavras do próprio Jesus, Jesus vai dizer em João 6:51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 8:12, Jesus é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. João 10:7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. João 10:11, ele diz, eu sou o bom pastor. João 11:25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. João 14:6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 15:1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. As 7 afirmações que Jesus faz a respeito de si no livro de João. E para fechar aqui, eu sei que você já está cansado, né, de ouvir essas afirmações a respeito de Jesus, é grande a lista. No Apocalipse, Jesus diz, eu sou aquele que era, que é e o que há de vir. Apocalipse 1:8. E para fechar, ele diz ainda, Apocalipse 1:8, eu sou o Todo-Poderoso. E agora sim, para fechar, Apocalipse 22:13, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Bem, a lista não termina aqui. Esse Jesus, cujo nome é Jesus, né? Esse Deus cujo nome é Jesus, um nome só seria impossível para descrever este que é o Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Jesus é o Salvador que veio salvar o perdido. Amém? Por fim, Jesus é o Rei que reinará para sempre. É o que diz o verso 32 e o 33. Naquele anúncio que o anjo faz, ele diz ali, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Jesus, ele não é apenas o Salvador, ele veio salvar, é verdade. Mas ele também virá como rei, porque ele é o rei que reinará para sempre. Sabe, esse Jesus que nasceu lá naquela manjedoura, o Jesus que veio como Cordeiro de Deus, o Jesus que foi à cruz, o Jesus que deu a sua vida por nós. E ele é o Salvador, por isso ele foi à cruz, porque ele precisava morrer pelos pecadores. Ele diz que ele é o rei também, e diz que o seu reino começa dentro de nós. O reino de Deus, Jesus vai dizer em Lucas 17:21, que ele não tem aparência visível, porque ele começa dentro de nós. O reino, o rei Jesus, começa a reinar dentro de nós. Jesus nos ensinou a orar por esse reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diante deste rei, todos se dobrarão, todos confessarão que ele é o Senhor, porque ele também é o rei que reinará para sempre.
Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer que ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, Filipenses 2:6, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sim, ele é o Salvador, mas ele é também o Rei. E porque ele é o Rei, o verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá o dia em que Jesus há de reinar e todos se curvarão diante da majestade deste Rei. Todos os anjos, todos os homens, pequenos, grandes, poderosos, sábios, incultos, pobres, ricos, todos, de todas as épocas, desde Adão, todos os profetas, todos os personagens bíblicos se prostrarão diante do Rei Jesus. Todos. Naquele dia, você estará lá. João, o evangelista João, no Apocalipse, ele viu esse grande dia, uma grande multidão, em que todos estavam diante do Cordeiro, todos estavam diante da majestade deste Rei, e todos se curvarão, todos se dobraram diante deste Rei, pequenos, grandes. Você estará lá, eu estarei lá. Todos confessarão que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. Hoje muitos rejeitam, mas naquele dia, mesmo os que os rejeitaram estarão lá e declararão que Ele é o Senhor. Pequenos, grandes. Quem o rejeitou, quem o recebeu, estará lá e confessará que Ele é o Senhor. Todos, porque todos estarão lá. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu fico pensando, queridos, naqueles que o rejeitaram, mas estarão lá naquele dia. Quantos que levantaram o punho, quantos que na sua soberba, na sua vanglória, acharam-se que eram muitos, que eram poderosos, que era muita coisa, e que rejeitou a mensagem de salvação, e que rejeitou o Salvador, estará lá naquele dia, querendo ou não, se curvará diante do Senhor, e há de reconhecer que Ele é o Senhor. Pequenos e grandes, poderosos, soberanos, os reis da terra, os presidentes, todos estarão lá. Os grandes líderes das grandes potências, homens que se julgam acima de tudo e de todos, estará lá. Ali não haverá mais soberanos, ali todos serão súditos, porque um só é o soberano Deus, um só é o Senhor, e todos reconhecerão isso. Eu fico imaginando homens, na sua arrogância, se achando o dono do mundo, naquele dia se curvando diante de Jesus. Imagine, irmãos, imagine, nossos ex-presidentes lá. Imagine, naquele dia,
Todos eles, todos eles, todos eles. FHC, o Lula, imagina Lula naquele dia, se curvando diante de Jesus, dizendo: Jesus é o Senhor. Vai reconhecer, vai ter que reconhecer. Dilma, imagina Dilma, dizendo: Jesus é o Senhor. Imagina nosso Supremo. Imagina o Lewandowski, qual é? Alexandre de Moraes, homens que se acham os poderosos, os soberanos, os senhores, não é? Estarão lá. A Bíblia diz que todos se curvarão diante do Senhor dos senhores, os pequenos, os simples da terra, todos se curvarão, todos, e dirá: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, reconhecerá isso. Para muitos será tarde demais, para muitos será tarde demais, mas não só os homens, os anjos também estarão lá, se curvarão. Os anjos, os arcanjos, os santos anjos, os querubins, os milhares e milhares de anjos se curvarão diante do Cordeiro e declarará que Ele é o Senhor. Mas também os anjos caídos, os demônios, aqueles que se rebelaram, aqueles que estão aí destruindo a sociedade, os homens, estarão lá. E vão também confessar que Jesus é o Senhor. O incurvável dos incurváveis. Satanás, o diabo, a antiga serpente, o rebelde. Talvez ele seja o último da lista. Talvez naquele dia ele tente escapar. Mas alguém vai falar: agora é a tua vez. Agora é a tua vez. Eu imagino o barulho que vai fazer, né? Aquela... meio que a contragosto. Mas ele também vai se curvar diante do Senhor e vai declarar, mesmo que entre os dentes: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Este Jesus reinará para sempre. Este Jesus, o seu reino não terá fim. No seu reino estarão todos aqueles que hoje o receberam como Senhor. Estará todos aqueles que hoje o receberam como seu Salvador. E que se curvaram diante dele como súditos voluntários que disseram: Senhor, reina sobre a minha vida. Reina no meu coração. Todos esses estarão lá e participarão do reino de Cristo Jesus, que não terá fim. Esse é o Jesus que veio ao mundo naquela noite de Belém, naquela noite na manjedoura em Belém. Nasceu pobre, humilde, simples, deitou numa manjedoura, num berço improvisado. Mas ali estava o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele se fez homem, ele deixou a sua glória, ele habitou entre nós, e ele nos veio salvar. A ele a glória, a ele o louvor, a ele a adoração, a ele a gratidão de quem foi alcançado por esta salvação. Você já foi alcançado por esta salvação? Já o tem no seu coração como seu Salvador e como Rei da sua vida? Amém? E se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como seu Rei,
Hoje você pode fazer essa decisão por Ele, entregar sua vida a Ele, para ser um daqueles que estarão diante dEle naquele dia, com alegria no coração. Mais uma vez dizendo, Jesus é o Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Queria convidar você a ter uma palavra de gratidão a este Jesus, por este Jesus maravilhoso, por este Jesus que veio cumprindo as promessas daquele que prometeu que viria, e veio, porque quem fez a promessa é fiel. Esse Jesus que veio salvar os pecadores e que nos salvou. Este Jesus que virá como rei e virá para reinar para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em que nós lembramos, Senhor, daquele dia em que o Senhor cumpriu a sua promessa, quando enviaste Jesus a este mundo. E ali naquela manjedoura, Jesus veio como homem, viveu como homem, experimentou as adversidades deste mundo, as limitações humanas, na natureza humana. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. Naquela cruz, Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele se humilhou, Ele se desvestiu da sua glória. Não havia beleza, não havia formosura nele, porque Ele estava despido de toda a glória, de toda a beleza, de toda a luz. Mas este Jesus que morreu naquela cruz, ressuscitou. Na sua ressurreição está a certeza de que Ele está vivo. E Ele há de voltar, como assim Ele prometeu, para reinar sobre aqueles que o receberam como seu Salvador, como seu Senhor e Rei. Senhor, nós te agradecemos porque um dia esta luz brilhou no nosso coração, no nosso entendimento, e nós pudemos ter um encontro, ou melhor, fomos encontrados por Ti, perdidos, mas o Senhor nos encontrou e nos salvou. Te agradecemos pela nossa salvação. Te agradecemos porque um dia o Senhor há de voltar. Tu prometeste isso. E levar para o reino celestial os teus súditos, os teus filhos, aqueles que foram selados pelo teu Espírito. Naquele dia, o grande dia, em que todos estarão diante de Ti, Senhor, nós abriremos nossos lábios mais uma vez com alegria e diremos: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome. E se porventura alguém entre nós ainda não teve este encontro de salvação, que possa olhar para a cruz e ver aquele que veio salvá-lo e recebê-lo como Salvador. Oramos agradecidos, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe, irmãos. Cantar um louvor. Nesse louvor